Talvez você esteja tentando fazer uma super obra que, na verdade, só Deus pode fazer. E eu vou te contar que existe um erro que quase todo cristão comete quando ama alguém. E esse erro pode ser um dos motivos que você está se frustrando tem anos. Porque vamos combinar, quando a gente ama alguém, a gente quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa feliz. E principalmente quando a gente tem um relacionamento com Deus, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente quer que as pessoas que a gente mais ama também experimentem disso. Só que nesse momento, talvez a gente coloque um peso a mais e queira fazer a obra que é Deus quem faz. Nessa hora, a gente quer apresentar a Deus para a pessoa, mas junto tem uma vontade que é até genuína, mas a gente acaba, sem perceber muitas vezes, tentando convencer o outro. Oi, eu sou a Ju Palma e esse é mais um episódio do Papo Cabeça com Cristo. E hoje eu quero contar para você uma das coisas assim que mais mudou a minha vida e principalmente o meu relacionamento. Hoje eu sou casada e a minha história com meu marido é um exemplo vivo do que eu vou te contar aqui. Talvez quando eu comecei a falar de querer apresentar Jesus, a Deus, a pessoas que a gente ama e querer que elas experimentem desse relacionamento, possa ter passado alguém na sua cabeça. Talvez o seu marido também, ou um irmão, a sua mãe, a sua família, ou um amigo, uma melhor amiga. Alguém passou na sua cabeça. Eu tenho certeza que é alguém que você ama profundamente e que você quer que aquela pessoa experimente um relacionamento com Deus. E nessa hora, a frustração começa a aparecer. Porque a gente quer explicar para aquela pessoa, a gente quer convencer a pessoa. E aí começa a ter até umas desavenças, porque muitas vezes a pessoa tem já os ideais dela, tem as crenças dela e começa a ter umas rusgas ali. E você pode até se cansar, porque você fica, meu Deus, eu tô insistindo tanto, eu tô tentando tanto, que nada tá mudando. Mas a visão que eu tenho sobre isso é que essa frustração acontece porque a gente assume um papel que Deus nunca colocou nas nossas mãos. E mais do que querer te falar sobre isso, eu quero te contar o meu testemunho sobre isso, porque eu vivi isso dentro do meu relacionamento. Pra te contextualizar, hoje eu sou casada, tenho 1 ano e 5 meses, e antes, no meu namoro, na época que a gente namorava, o meu atual marido, ele era de outra religião. E teve uma época do nosso namoro, que foi a época que eu voltei a ter um encontro muito forte com Deus e eu comecei a experimentar desse amor com Deus e desse relacionamento e me aproximar mais, porque eu vim de uma família cristã e me afastei numa fase na adolescência ali, mas depois eu retomei o meu relacionamento com Jesus. E nessa época eu lembro que um dia muito específico eu tava no meu quarto fazendo meu devocional e me deliciando ali naquele momento com Jesus e tendo revelações e nossa, eu tava tão feliz experimentando tantas coisas boas. E eu lembro que eu me perguntei, na verdade nem me perguntei, né? Eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, isso tudo que eu tô vivendo é tão transformador, é tão bom, é tão edificante, eu desejo que o Renan experimente disso também. Por que ele não experimenta disso? E era uma época que ele tinha as crenças dele, ele tinha outros pensamentos dos meus, né? Então, às vezes eu até evitava falar sobre, porque eu achava que poderia trazer ali alguns conflitos. E você acredita que na hora que eu fiz essa pergunta para Deus, de por que ele não experimenta disso? Eu queria muito que ele te conhecesse. E era como se Deus colocasse uma pergunta ali no meu coração. E eu tinha certeza que foi Deus falando comigo ali. E pra mim foi muito claro. Como você quer que ele experimenta disso se você não compartilha disso com ele? Nessa hora, a minha perspectiva mudou muito, porque eu entendi que eu não precisava convencer o meu marido. Eu só precisava plantar as sementinhas ali nele. E quando eu falo de sementinhas, eu aprendi isso muito com a minha mãe, porque desde pequena ela falava de Jesus pra gente, ela lia a Bíblia pra gente. Sempre foi uma mãe assim que mostrava a fé dela, mas ela nunca tentou convencer a gente. Ela nunca me obrigou a ir pra igreja, ela nunca me obrigou a ler a Bíblia, mas ela sempre falava, filha, a sementinha já está plantada em você e no seu irmão. E quem tem o papel de fazer
nascer e florescer isso é Jesus. Mas você sempre coloca a sementinha. Até me veio na hora, né, que Deus colocou essa pergunta no meu coração, me veio na hora de eu tenho que colocar semente na vida do meu namorado. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu passei a orar por ele. Todos os dias eu orava, intercedia pela vida dele, pedindo proteção para ele, pedindo sabedoria, direcionamento, discernimento, e que ele pudesse experimentar daquilo que eu estava vivendo com Deus. E além, né, de eu passar a orar por ele todos os dias, eu passei a compartilhar com ele o que eu estava vivendo. Então, em conversas eu falava de Jesus. Quando eu fazia o meu devocional, eu comecei a mandar foto para ele, eu comecei a chamar ele pro devocional. Quando eu tava com ele, eu comecei a colocar séries tipo The Chosen pra gente assistir juntos. Eu comecei a colocar louvor no carro. Fiz o meu bom papel e convidei ele para ir na igreja comigo. E aquilo foi tão leve, porque eu parei de tentar convencer ele. Eu apenas comecei a viver a minha vida com Jesus na frente dele. E isso me deixou muito mais leve, porque eu percebi que eu podia estar ali com ele e falar de Deus e viver e demonstrar o meu amor por Deus. Eu podia trazer meu testemunho para ele, eu podia fazer tudo aquilo que eu já estava fazendo sem ter que convencer ele, achar que era minha obrigação converter ele, entende? Porque assim, não sou eu, não é você, não somos nós que vamos transformar o coração de alguém. É Deus. Mas a gente tem o nosso papel de ser testemunho, de orar, de interceder. O resto quem faz é Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muito sobre isso, né? Que esse é o papel que nós fomos chamados. Nós fomos chamados a amar os outros, a testemunhar, a orar, a interceder. Mas quem convence os corações é o Espírito Santo. Quem transforma a vida da pessoa é Deus. Essa é uma obra que a gente nunca ia conseguir fazer, porque quem faz é Deus. E aí, sabe nisso tudo que eu te contei, o que aconteceu? O meu marido entregou a vida para Jesus. Acabou até que a gente se batizou no mesmo dia. Isso foi há o quê? Uns quase 3 anos atrás. Hoje o meu marido, assim, graças a Deus, tem um relacionamento ótimo com Deus. Ele experimenta desse amor todos os dias, assim como eu. É muito lindo, assim, pra mim, porque toda vez que eu me lembro dessa história, me faz lembrar que eu plantei uma semente, mas que quem transformou o coração do meu marido foi Deus. Isso é o que me dá esperança em continuar orando por todas as outras pessoas que eu amo. Inclusive, é isso que me dá esperança de quando eu tiver os meus filhos, porque eu tenho essa ideia de que eu vou plantar a semente na vida dos meus filhos, mas quem vai fazer a obra é Deus. Então talvez você esteja se sentindo cansado, cansada, porque faz tempo que você quer ver alguém entregando a sua vida para Deus, faz tempo que você deseja que aquela pessoa conheça desse relacionamento. Então eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Continua plantando as sementes. Continua vivendo o testemunho real e verdadeiro, que é com a sua vida que você faz isso. Você tem que ser esse testemunho. Continua orando e intercedendo por essa pessoa, porque vale a pena. Continua apresentando isso diante de Deus. E eu queria muito te convidar, antes de encerrar o vídeo, você tem alguém aí na sua mente, entrega diante de Deus, faz uma oração agora, nesse momento, pedindo pela vida dessa pessoa, entregando no altar do Senhor, que você continue tendo a fé de confiar que Deus transforma os corações e que Deus ouve as suas orações. E se você gostou desse vídeo, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome da pessoa que você está orando, para que a gente possa orar todos juntos, intercedendo pela vida dessas pessoas, porque de verdade eu vou querer separar um tempo para ler e orar por cada uma dessas pessoas junto com vocês. Já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais Papo Cabeça com Cristo. Um beijo e até o próximo vídeo.